Sabes qual é a melhor posição para adormeceres? Se tens um problema na coluna, o ideal é a natação ou a hidroginástica. Hoje descobrimos como ter uma coluna de ferro e quais são os exercícios físicos que devemos evitar para a manter saudável. E se o segredo para uma coluna saudável fosse usá-la, com força? Segundo o ChatGPT, o nosso convidado de hoje é alguém que dedica a carreira a estudar, tratar e ensinar exatamente isso. Como preservar a saúde da nossa coluna e devolver qualidade de vida às pessoas. O professor Dr. Ricardo Pó Rodrigues Pinto é médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral, professor universitário e investigador, com trabalho reconhecido a nível internacional. O seu calibre é traduzido através de números como mais de 10 mil cirurgias realizadas, centenas de apresentações a formar e informar profissionais médicos e cerca de uma centena de artigos publicados sobre saúde da coluna. Mas mais do que operar, o Ricardo procura transformar a forma como olhamos para a coluna, não apenas como um conjunto de ossos e discos, mas como o eixo central que nos permite fazer tudo aquilo que dá sentido à nossa vida ativa. Ao trazer ciência, experiência clínica e uma visão humana para esta conversa, ajuda-nos a perceber que cuidar da coluna não é só uma questão médica, é um investimento no futuro. Se queres perceber melhor como funciona o pilar do teu corpo e como podes protegê-lo para continuares a treinar, trabalhar e viver com liberdade de movimento, este episódio é para ti. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, obrigada por estares aqui. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. O que é que eu disse que é mentira? Talvez o número de cirurgias esteja demasiado grande, não sei se não serão aí umas 5, 8 mil cirurgias. Culpa do ChatGPT. É, o ChatGPT é simpático para mim. O resto talvez espelhe aquilo que eu tento fazer, aquilo que tem sido o meu percurso, ligado à ortopedia e depois à patologia da coluna. Inicialmente muito ligado ao tratamento da patologia, e porque é isto que nós estudamos, é isto que nós aprendemos a tratar, a resolver, a identificar o problema, mas depois, ao longo da vida profissional, nós percebemos que muitas vezes encontramos à nossa frente pessoas que têm queixas e que não têm problemas, e aí é preciso desconstruir um bocadinho aquilo que nós aprendemos, é preciso ir atrás do doente como um todo, perceber porque é que esta pessoa que até tem uma coluna relativamente saudável tem muitas dores de costas e provavelmente vamos identificar o problema noutras causas relacionadas com a vida dessa pessoa, que têm que ser identificadas, que têm que ser tratadas, mas nós muitas vezes somos a primeira pessoa que o doente procura e por isso somos nós que compete identificar, tratar a patologia quando ela existe e excluí-la e ajudá-la depois a pessoa a identificar a forma correta de se livrar do seu problema. Achas que a postura é normalmente o vilão das dores de costas ou estamos a simplificar demasiado? Eu acho que a postura é considerada o vilão da dor de costas. Eu costumo dizer que a melhor postura para a nossa coluna é a próxima. Ou seja, esta não é a melhor postura para a minha coluna, se calhar é esta, ou se calhar é esta. O movimento é que faz com que a nossa coluna esteja saudável. Até há estudos que foram comparar pessoas a quem pediram para ficarem naquilo que é a postura que nós achamos que é correta durante várias horas. Fica sentada, vais trabalhar 8 horas e vais trabalhar nesta posição e vais fazer isto durante uma série de semanas, e compararam isso com pessoas a quem deixaram sentar-se de forma livre. E as pessoas que tiveram que sentar naquela forma correta, ou naquilo que os livros nos dizem que é a forma correta, eram as pessoas que tinham mais dor de costas no fim deste estudo. Por isso, não deixa de haver posturas que podem colocar a nossa coluna e o nosso corpo em maior stress. Isso não é necessariamente mau, nós temos que estar preparados para esse stress, e claramente a imobilidade é que é um problema. A imobilidade e a falta de carga. Aliás, nós vemos muito isto nos guardas e nas pessoas que fazem aquelas rendas da guarda da rainha, que aquelas pessoas que em Inglaterra estão sempre muito direitinhas. Há muita patologia da coluna nessas pessoas, e é muito interessante também vermos que existe muita patologia da coluna nos astronautas. Os astronautas que passam muito tempo sem gravidade, portanto sem impacto, chegam e têm praticamente que aprender a caminhar. Eles não têm, perdem a capacidade de suportar o seu peso e passam a ter imensas alterações no disco intervertebral provocadas por esta ausência de gravidade. Por isso, dizer que o peso, que a carga, que o impacto fazem mal é errado. Tudo tem a sua dose e a sua medida, claro. Então eu posso adotar uma má postura ou isso não existe? Eu acho que é difícil haver uma má postura. Acho que tu podes adotar a postura que for confortável para ti, deves fazê-lo.
Eu acho que o problema, nós não adotamos posturas. Eu acho que nós, no nosso dia-a-dia, somos obrigados a ter um determinado tipo de postura. Vou dar-te o meu exemplo. Eu faço ou consulta ou cirurgia. Quando faço consultas, faço assim sentado. E faço, às vezes, uma tarde inteira, às vezes até mais. Portanto, são 6 horas em que eu estou sentado. Claro que tenho os meus truques para não estar 6 horas sentado, mas em que o meu trabalho é feito sentado. E faço cirurgias, às vezes 12 horas de cirurgia, e as cirurgias faço-as com um colete de chumbo em cima de mim, que pesa 4 ou 5 quilos, ou a olhar através do microscópio, ou com umas lupas e com um capacete com uma iluminação com o pescoço assim dobrado, e, portanto, eu estou várias horas assim. Esta postura é boa? Não é espetacular, mas o meu papel é trabalhar a minha coluna para suportar a minha postura. Isto é a minha profissão. Há exemplos de outras profissões em que as pessoas têm mesmo exigências diferentes e têm que trabalhar a coluna delas para suportarem essas exigências. Tu ficas nervoso antes de operar? Não, já fiquei. Eu acho que o nervosismo acontece muito no início, quando nós estamos a aprender, quando nós ainda não estamos 100% seguros daquilo que estamos a fazer. Na verdade, nessa fase, nós estamos sempre acompanhados por pessoas que são mais velhas e mais experientes do que nós. Nem todas as cirurgias são igualmente lineares. E todas as cirurgias, e há cirurgias que implicam um maior grau de stress. Posso dizer que se calhar 95% dos dias em que vou operar descontraído. Na véspera revejo os meus casos, faço até um PowerPoint com as coisas que vou fazer, planeio tudo muito bem, mas durmo descansado e é mais um dia normal. E há, de vez em quando, cirurgias grandes que eu faço, um tumor da coluna em que eu tenho que tirar uma vértebra completa, uma cirurgia de 15, 16, 17 horas, em que eu penso muito bem no que vou comer nesse dia, penso na hora que vou para a cama, passo a véspera, se calhar, umas boas horas a rever aquilo que vou fazer, a mentalizar-me, escrevo os passos. Há coisas muito mecanizadas, há coisas que eu faço. Uma hérnia discal é a cirurgia mais comum que eu faço. Se calhar faço 3, 4 cirurgias de hérnia discal. Das 10 por semana que eu faço, se calhar são 4 hérnias discais. Eu já não tenho que pensar muito, todas tenho respeito-as sempre, tenho sempre aquele grau de adrenalina quando vou fazer uma cirurgia, mas já não me tiram o sono. Tenho cirurgias grandes, que faço 1, 2, 3 vezes por ano, que sim, que são cirurgias mais exigentes, e para as quais eu tenho que me preparar mental, técnica e fisicamente. Sim, mas esse preparo é para estares no melhor estado mental e físico possível no dia da cirurgia? Isso é importante. É importante rever os passos e ter alternativas, porque nem sempre as coisas correm como nós queremos. E é importante ter um plano A, um B e um C. Mesmo nestas cirurgias muito fáceis, é importante ter um A, um B e um C. A questão é que nessas cirurgias, como eu já fiz tantas, eu já passei por esses planos A, B e C, já sei como é que isso se faz, e o plano B já entra como se fosse o plano natural, quando tem que entrar. Há depois cirurgias muito mais complexas. Se estivermos a falar de grandes traumatismos da coluna, fraturas, tetraplegias, tumores, infecções, aí é um planeamento. Vou dar-te um exemplo aqui. Há 1 ou 2 anos, operei um tumor do sacro, removi o sacro todo a uma pessoa que tinha um tumor do sacro que tinha que ser removido. Ou seja, o sacro ainda faz parte da coluna, não é? O sacro vem do latim e quer dizer os sacrum, é o osso sagrado. Porquê? Porque é o pilar da nossa coluna, é um bocadinho o suporte, aquele triângulo é o que suporta a nossa coluna. E quando existe um tumor ósseo é preciso remover esse osso completo para conseguir eliminar o tumor. Eu nunca tinha feito essa cirurgia, raramente se fez essa cirurgia, encontrei poucos casos descritos na literatura mundial, estudei, preparei-me e fiz outra coisa. Peguei na TAC que tínhamos feito essa doente e pedi a uma empresa que faz impressões em 3D e fizeram uma impressão de um sacro que eu tenho em casa, que é deste tamanho, com o tumor, e eu em casa olhei e pensei e desenhei o sítio para onde ia fazer os cortes para conseguir remover o sacro direitinho com as margens de segurança daquele tumor, e depois pedi à mesma empresa para me fazer guias de corte, para eu depois colocar os materiais que eu uso para cortar, mas vamos chamar-lhes serras.
Ok. E nós também chamamos de serras muitas vezes, podem ser osteótomos, podem ser serras, e eles fizeram uns guias que eu aplicava em determinadas proeminências ósseas para saber que estava a cortar exatamente no sítio certo. Por isso, isto exige muito mais planeamento do que uma segunda ou uma terça-feira normal. Sim, és um atleta de alta performance, estás-te a preparar. A sério, estás a controlar o que tu comes, como dormes, estás a estudar imenso para aquele momento da prova, não é? É engraçado que digas isso. Há uns anos atrás encontrei no LinkedIn um artigo que se chamava exatamente isso: Surgeons as High Performance Athletes. E sim, acho que nem todos têm este grau de exigência, e também é verdade que nem todos os dias da nossa atividade cirúrgica têm este grau de exigência, mas alguns têm. E se nós não estivermos à altura disto, não conseguimos fazer o que temos que fazer. Passar 17 horas numa cirurgia em que paramos uma vez para ir à casa de banho e para comer e beber qualquer coisa, implica muito mais do que destreza manual. Porque esta destreza manual pode perder-se ao fim de 2 horas ou 3 se nós não estivermos bem mentalizados daquilo que temos que fazer, se não estivermos bem rodeados de uma equipa boa, implica muita coisa. O cirurgião é um dos intervenientes no processo, que começa com o doente. Muito bom. O que é que pode durar tanto numa cirurgia que te deixa lá 17 horas? Se nós tivermos que remover um tumor da coluna, nós temos que retirar a peça da coluna completa sem que ela venha aos bocados. A coluna forma um canal por onde passa o canal vertebral e os nervos. Para nós conseguirmos retirar a coluna inteira, temos que fazer apenas 2 pequenas aberturas para conseguirmos libertar a coluna, parti-la em 2, e depois conseguirmos retirar tudo sem danificar os nervos. E, portanto, nós estamos a falar de cirurgias em que retiramos uma vértebra, que é um bocado de osso grande, mas em que temos que ter precisão microscópica para não danificar as estruturas neurológicas, a medula ou os nervos. E, por isso, isto tudo leva muito tempo, implica um controle muito grande da hemorragia para o doente aguentar durante este tempo todo, implica uma disseção importante, implica ter muito tempo. E já alguma vez correu mal? As complicações estão descritas na literatura e existe uma percentagem por quase todas as complicações que já foram descritas. E nós, cirurgiões, dizemos que só não tem complicações quem não opera. E, portanto, complicações, eu já tive muitas, acho que já as tive todas, se calhar, e acho que faz parte daquilo que é ser cirurgião. Aquilo que é importante, e a conversa que eu tenho com um doente, quando me perguntamos então, doutor, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, é explicar que num ou 2% dos casos pode acontecer um problema, uma infecção, um parafuso mal colocado. Quer dizer, este tipo de complicações podem acontecer, já me aconteceram e eu já as resolvi. Acho que o pior que pode acontecer é nós dizermos aconteceu uma complicação e não tem solução. Isso é muito raro. Complicações que precisam de nova intervenção, que precisam de outro tipo de cuidado, que podem transformar uma cirurgia de 1 hora numa cirurgia de 4 horas, infelizmente acontecem, temos que estar preparados para as resolver. Faz parte do nosso crescimento como cirurgiões. Tu dizias-me há bocado que no teu primeiro dia de profissão, quando começaste a exercer, não tinhas noção do papel do treino para uma coluna saudável. Eu lembrei-me de uma aluna minha que tem uma tala na coluna desde que é criança. Achas que há alguns anos atrás, por não haver esta noção do papel do treino, isto acontecia mais do que o que deveria? Sobre a tala, há determinado tipo de deformidades da coluna, aliás, todas as deformidades que acontecem na infância e na adolescência, portanto, que acompanham o crescimento da criança, podem e não habitualmente agravam com o crescimento. Agravam. E param quando para o crescimento. E por isso é que muitas vezes as escolioses e as cifoses devem ser seguidas até parar o crescimento, até parar a maturidade esquelética. E como tem essa progressão, em determinado tipo de situações, a utilização de talas ou coletes está indicada e pode, se não regredir a patologia, pelo menos evitar a sua progressão ou atrasar a sua progressão. Por isso, por muito torturante que possam parecer essas talas ou esses coletes,
estão indicados e podem usar-se. Isso é uma coisa. Bem, eu estou a falar tal da mesmo ferro na coluna, ela foi operada. Então foi-lhe colocado um ferro, provavelmente porque ela tinha alguma deformidade da coluna e teve que ser Escoliose. corrigida. Sim. O que eu, quando comecei a trabalhar, eu durante a faculdade, ninguém me ensinou exercício físico. O exercício físico não faz parte da formação do curso de medicina. Deveria. Deveria fazer parte. Eu não sei que tipo de exercício físico é que deveria fazer parte. Nós temos que trabalhar a prevenção. E nós temos que trabalhar em equipas. Vamos cá ver uma coisa. Eu como cirurgião, tenho que fazer estas cirurgias de 17 horas. E a maior parte dos dias, aquelas de 1 hora. E é isto que me dá adrenalina, é isto que eu gosto de fazer e é isto que eu sou bom a fazer. O que é que me aconteceu quando eu comecei a trabalhar e a ver doentes? 95% das pessoas que me entram no consultório não têm patologia cirúrgica. Eu não preciso de as operar. Então, o que é que eu vou fazer? Ou aprendo a tratá-las ou opero-as sem precisarem de ser operadas. A segunda opção está fora de questão e, portanto, eu tinha que aprender de onde vinha o problema. E aí eu fui tentar perceber, eu e muita gente, a evidência começa a existir cada vez mais. Ou seja, na última década, cada vez foram publicados mais artigos que mostraram a evidência do impacto do exercício na saúde musculoesquelética, para não falarmos do resto das patologias endócrinas, das patologias mentais, etc., cardiovasculares. Portanto, isto é um conhecimento que existe agora e que eu acho que não existia de antes. E por isso, daí deve advir aquele conceito antigo de que as pessoas de coluna com problemas de coluna devem praticar desportos sem impacto e devem todos ir para a natação, que é uma coisa completamente errada. E por isso, isto não nos foi ensinado. E eu posso voltar à natação daqui a nada, só queria aqui dizer uma coisa. Eu acho que nos devia ser ensinado exercício físico, mas também acho que nós devíamos era trabalhar com profissionais do exercício físico mais do que nós acharmos que temos que ensinar exercício físico. Nós temos, que eu te estava a dizer, eu sou cirurgião e é nisto que eu me especifico. Percebo que seja que as pessoas me vejam como uma autoridade e que por isso muitas vezes as pessoas recorram a mim para tratar um problema e eu acho que é bom que o façam, porque há uma expressão que se usa muito, que é quem só tem um martelo na mão, tudo lhe parece um prego. E portanto, nós às vezes vemos pessoas, até profissionais de saúde, que só têm uma skill, não é? E então só usam essa skill. E dá para tratar tudo. Dá para tratar tudo. Há pessoas que fazem infiltrações e picam tudo, pica, e às vezes chegam-me doentes ao fim de 2 anos e eu disse, olha, eu ando ali naquele e pica-me. Mas eu estou igual. E eu disse, olha, mas isto não vai lá com picadelas, precisa de uma cirurgia. Portanto, é preciso perceber o leque todo e depois é preciso ter honestidade intelectual para conseguirmos dizer isto não sou eu que trato, eu acho que é assim, eu acho que o exercício físico lhe vai fazer bem, até porque toda a evidência científica diz isso, mas eu não sei ensiná-lo a fazer um deadlift. Mas vai procurar alguém que o ensine, não é? Portanto, há aqui um caminho. Por isso eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto com os profissionais de exercício. Para isso temos que perceber alguma coisa de exercício. Não é impossível nós não percebermos. Nós aprendemos muito anatomia, sabemos muito bem como trabalham os músculos, para que é que servem, como é que nós os fortalecemos, mas depois o impacto do exercício físico na saúde é pouco estudado. A medicina preventiva também não é o core daquilo que é o que se ensina nas faculdades de medicina. Esta questão do exercício físico num médico não é tanto a questão da prescrição, ninguém está à espera que o médico prescreva exercício físico. Essa tua visão de colaborares com um profissional do exercício acho que é 100% correta. O principal problema não estará ainda na grande percentagem de pessoas que ouvem de um médico deixe de fazer exercício ou não faça isso, porque nós ouvimos a questão teórica, académica, de que os médicos já são direcionados para promover exercício físico, mas isso não quer dizer que seja o que acontece. O que acontece, empiricamente, nós continuamos a ouvir muita gente a dizer, eu fui aconselhada pelo meu médico a não praticar um desporto com pesos, com impacto. Isso vem do médico. Ou seja, não é prescrição, é muito mais o direcionamento. Esse problema ainda existe? Eu sei que existe. Acho que ele é mais frequente nas gerações mais antigas, que não tiveram esta formação. Eu aprendi isto das pessoas com quem me formei. Ouvi-os a dizer aos doentes, o senhor agora não pode fazer exercício, não se ponha aí agora a jogar ténis, foi operado à coluna.
Portanto, eu ouvi isto muitas vezes. No outro dia encontrei na praia uma pessoa que foi operada e que desde que foi operada e ficou bem à coluna, nunca mais praticou o desporto que praticava antes. Eu disse, mas porquê? Ele disse-me que eu nunca mais podia fazer. Por isso eu agora vou à natação, por isso eu agora faço pilates. E parece que estamos restritos a esses dois tipos de exercício, que são bons, mas que não tratam tudo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a natação. Quem é que sabe nadar? Quem é que sabe nadar bem para resolver um problema, para fazer exercício numa piscina? Não é assim tanta gente. E por isso nós mandamos as pessoas todas para a piscina. Até as pessoas com 60, 70 anos vão todas para a piscina. Coitadas, não sabem nadar, ou mal sabem nadar. Não fazem exercício nenhum adequado. E por isso, não me parece que a natação seja a solução para todos os problemas. Agora, é um ótimo exercício. Basta olhar para os atletas de alta competição de natação e tem um físico invejável, tem uma postura invejável, aquilo é espetacular. Mas não é o único exercício a fazer. E quando o tipo de o target, as pessoas com quem nós lidamos, como eu, são habitualmente pessoas de 30 a 60 anos, que não têm propriamente hábitos de exercício físico, a natação não é um bom exercício para começar, na minha opinião. É muito mais fácil enviá-los para fazer uma coisa acompanhada, uma coisa que eles consigam ter alguém a dizer-lhes não faças assim porque vais ter uma lesão, ou faz assim, começas com esta carga, e isto é um personal trainer, é algum profissional de exercício, isto é no ginásio que se aprende, é num pilates que também tem alguém a dar-lhes a indicação. É muito mais fácil isso do que mandá-los aprender um desporto que nunca fizeram, nem sequer tinham o hábito de ir para uma piscina e agora têm que ir para uma piscina. Por isso, resumo, o melhor desporto para a coluna é aquele que a pessoa gosta de fazer e que vai fazer 3 ou 4 vezes por semana. Qual é o pior desporto para a coluna? É o estar sentado. Sentado e deitado, são péssimos para a coluna. Não, repara, até a corrida, que tem impacto, e por isso nós sabemos que a corrida vai provocar um stress sobre a coluna. Eu há pouco tempo fiz alguma recolha de literatura sobre isto. Até sobre a corrida há evidência de que a corrida não provoca lesões da coluna, em primeiro lugar, de que se tu puseres pessoas a correr, mais uma vez, pegarem 2 grupos, isto foi publicado no British Journal of Sports Medicine, que é uma revista muito conceituada na área médica, e compararam pessoas saudáveis, puseram umas a correr e outras impediram-nas de correr e foram avaliá-las ao fim de algum tempo e fizeram escalas de dor, e claro que todos nós podemos ter algum grau de dor, por muito baixo que seja, e as pessoas que não tinham praticado o exercício físico, que não tinham corrido, tinham mais dor do que aquelas que tinham corrido. E as pessoas que correm maratonas sentem-se melhor do que as pessoas que não correm. Portanto, não há necessariamente um desporto a evitar numa pessoa saudável. Depois, há pessoas que têm patologias, há pessoas que podem ter contraindicações para determinado tipo de movimentos. Se eu fizer uma cirurgia cervical e se eu fundir 2 ou 3 níveis da coluna cervical, eu não deixo que o meu doente faça um desporto de impacto com a cabeça. Não o deixo jogar rugby, não o deixo praticar boxe, porque sei que não pode, porque as guidelines internacionais dizem-me que não pode. Por isso, é preciso perceber que desporto é que as pessoas podem praticar se tiverem uma doença. Mas a maior parte das pessoas têm dores, mas não têm uma doença que precise de uma evicção desportiva. Sim, já alguma vez tiveste algum paciente ao qual deste 2 caminhos? Ou começava a fazer treino de força, ou no futuro ia ter de ser operado, e ele preferiu ser operado? Habitualmente, o treino, na minha opinião, deve fazer parte da vida das pessoas. E por isso eu recomendo treino, exercício físico, aos doentes que não têm patologia, aos doentes que têm patologia e que não precisam de cirurgia, e aos doentes que têm patologia e que precisam de cirurgia. E nestes, recomendo antes e após a cirurgia, porque nós sabemos que o pré-condicionamento, ou seja, que o exercício antes da cirurgia, faz com que as pessoas recuperem melhor de uma cirurgia. E por isso eu dificilmente daria a escolher ao doente uma destas 2 opções. Eu digo-lhe que a primeira, na minha opinião, porque a decisão é sempre dele, naturalmente, mas na minha opinião o exercício deve fazer parte, e digo-lhe que a cirurgia pode ou não fazer parte. O que é que quer dizer o pode ou não fazer parte? Ainda se diz muito que as pessoas foram operadas de urgência porque o médico disse que ele ia ficar paralítico se não fosse operado.
nós temos que operar de urgência algumas patologias graves. O síndrome da cauda equina, que é uma lesão que faz com que as pessoas tenham incontinência e deixem de sentir a parte genital. Fraturas têm que ser operadas de urgência. Tumores têm que ser operados de urgência. Infecções têm que ser operadas de urgência. Depois temos todo o resto da patologia da coluna. E deste resto de patologia da coluna, há patologias que têm que ser operadas relativamente rápido, que são aquelas em que as pessoas têm menos força, menos sensibilidade, ou seja, que a lesão do nervo, a hérnia, ou quer que tenha acontecido, esteja a provocar menos força ou menos dor ou menos sensibilidade no braço. Estas pessoas também devem ser operadas. Nenhuma das outras precisa obrigatoriamente ser operada. A questão é se as dores não são controláveis e se são incapacitantes. E às vezes há pessoas que têm dores incapacitantes. E, portanto, em cima da mesa, excluindo estas patologias graves que eu falei, que nós até chamamos bandeiras vermelhas, todas as outras patologias podem ser tratadas de forma conservadora ou de forma cirúrgica. E o conservador começa com medicação, com fisioterapia e depois com estilo de vida, no qual se inclui o exercício físico. E depois o cirúrgico é o que tiver que ser. E nós devemos oferecer sempre o tratamento, propor o tratamento conservador aos doentes nos primeiros meses. Primeiros 2 a 3 meses é isto que deve ser feito a um doente que não tenha um déficit neurológico. Mas depois eu tenho um doente que tem uma hérnia, que tem uma dor pela perna, que não tem alterações da sensibilidade, mas tem esta dor pela perna em manca, tem dificuldade em caminhar, e tem dificuldade em fazer exercício, em brincar com o filho, em fazer as tarefas domésticas, e já está assim há 3 meses. Foi para a fisioterapia, tentou exercício, tentou medicação, e está assim há 3 meses. E eu aí tenho que lhe dizer, a ciência diz, porque assim, isto foi feito também. Isto foi feito num estudo enorme chamado SPOR, Spine Patient Outcomes Research Trial, em que se pegaram em doentes que não tinham estas patologias graves. Um dos grupos tinha hérnias discais, outros tinham outras 2 patologias comuns na coluna, e disseram, nós vamos randomizá-lo, ou seja, metade vai ser um papelinho e metade vai fazer tratamento conservador e outra metade vai fazer tratamento cirúrgico. E aquilo que nós verificamos, e todos estes já tinham passado por aqueles 2 ou 3 meses de tratamento conservador inicial. E aquilo que a ciência mostrou é que quando os doentes que faziam tratamento conservador não melhoravam tanto como os doentes que eram operados. Por isso, quando há uma patologia que não melhora e tem indicação cirúrgica, a cirurgia habitualmente tem melhor resultado. À custa de riscos, naturalmente. Os riscos inerentes à cirurgia, que são baixos, mas existem. Uhum. A própria cirurgia torna-se mais fácil se o paciente fizer exercício físico ou não? A cirurgia é mais fácil nos doentes com menos peso, mais magros, e isto faz uma diferença enorme para nós. Porque, do ponto de vista técnico, um doente com muito tecido adiposo, mais volumoso, é mais difícil de operar. Por isso é uma coisa que tem um impacto muito grande. A técnica cirúrgica não é influenciada pela atividade física do doente, mas o resultado cirúrgico é influenciado pela atividade física do doente. Se o doente praticar exercício antes, até já praticar os meus melhores doentes, os doentes que ficam... Eu opero 2 hérnias discais iguais. Num atleta com 30 anos e que fez uma hérnia discal, mas que está no meu consultório, está deitado para ser operado e só pergunta, doutor, quando é que eu posso voltar a correr? E este doente vai-me ficar melhor do que aquele doente que sempre foi sedentário e que tem os mesmos 30 anos, mas que só quer pensar quando é que está no sofá sem dores. O meu primeiro doente vai ficar muito melhor do que o segundo. Eu vou fazer a mesma cirurgia e a hérnia deles é igual. Mas o físico deles não é igual, a forma como eles recuperam não é igual e eles já não são iguais de base. Este doente sedentário não é igual ao atleta. Não tem a mesma capacidade de subir escadas, não tem a mesma capacidade de pegar numa caixa, não tem a mesma capacidade de levantar alguém do chão. Portanto, é uma pessoa que tem... Mas tem mais a ver com o histórico físico deles ou com a mentalidade que eles adotam na recuperação? Tem a ver com as 2 coisas. Tem a ver muito com a mentalidade, mas depois tem a ver com a vontade que eles têm de recuperar e o empenho que põem na sua recuperação. Nós sabemos que a recuperação é muito importante nas primeiras semanas, meses após a cirurgia. É aí que se faz o grande trabalho. Por isso nós precisamos de pessoas altamente motivadas para recuperarem. Se as pessoas não estiverem motivadas, vão ter sempre melhorias. E também há estudos com isto. Os americanos são muito... olham muito para os números. E então, aqui há uns anos havia... E as cirurgias são pagas pelas seguradoras. Aqui há uns anos havia muita dúvida sobre se valia a pena fazer prótese de joelho, prótese da anca, em pessoas super obesas, e os americanos conseguem ser super obesos.
E as seguradoras gostavam de dizer: o senhor é obeso, nós não lhe pagamos a cirurgia ao joelho. A verdade é que os obesos também ficam bem com uma cirurgia ao joelho. Não ficam tão bem como os que não são obesos. Mas continuam a ter benefício e continuam a precisar de ser operados. E, portanto, isso deixou de fazer sentido, essa lógica de restringir cirurgias pelos hábitos de vida. Mas nós sabemos sempre, e eu sei, que eu vi segunda-feira uma PT que eu operei há 3 semanas. E ela está impecável. Ele chegou, parecia que tinha acabado de correr, já está toda fit, já está na bicicleta, portanto, já percebeu tudo o que eu lhe tinha, absorveu tudo o que eu lhe disse, tudo o que eu lhe disse pode fazer. Ela foi fazer e fez-lo com empenho, e essa pessoa está um bocadinho melhor que aquela mesma pessoa, que eu operei antes ou depois, no mesmo dia, mas que está ali em casa, a restringir-se, com cuidado. O que não quer dizer que as pessoas possam fazer tudo num pós-operatório, mas as pessoas que têm motivação e conseguem cumprir e que têm um físico mais apto para conseguir reabilitar, vão reabilitar pelo menos mais depressa. Mas na prática, essa dificuldade acrescida de operar uma pessoa obesa tem a ver com o quê? Então, nós quando fazemos uma cirurgia à coluna, as vértebras, a medula e os nervos estão na profundidade. Quanto mais tecido adiposo eu tiver, se eu tiver um atleta, eu tenho às vezes 6 centímetros para chegar à coluna. Eu às vezes tenho 20 centímetros. Eu às vezes ponho uma mão inteira e só no fim da mão é que consigo encontrar a coluna. Isto torna a cirurgia mais difícil, obriga-me a fazer exposições maiores, fazer incisões maiores, porque preciso de conseguir, não é? Claro. Nós trabalhamos em túnel. Claro. E depois, isto nem estou a falar de problema estético, que não é tão relevante, mas uma incisão maior, uma cirurgia mais demorada, tem mais riscos. Tem mais riscos de infecção, tem mais riscos de problemas de cicatrização. Portanto, tudo isto está ligado. Agora fiquei com vontade de ver uma cirurgia, posso? Quando quiseres. Posso mesmo? Claro. Não podes... Eu vou dizer-te o mesmo que digo aos meus alunos, que tens que te afastar dos panos ou azuis ou verdes, depende do sítio onde fores ver a cirurgia, que são os sítios estéreis. Tens que ficar afastada disso, e que se sentires mal, tens que avisar, porque muita gente sente-se mal da primeira vez que vê uma cirurgia. Ficou gravada. São os 2 sonhos da Rita, é ver uma cirurgia ao vivo e entrar numa prisão. A segunda não consigo ajudar, espero eu. Tu falavas no início que a cirurgia mais típica que tens provavelmente é hérnias discais. Sim. O que é que eu posso fazer para nunca ter uma hérnia discal? Olha, não podes fazer nada. 40% das pessoas com 40 anos têm degeneração discal e 25% ou 26% têm hérnias discais. Provavelmente, se eu te fizer uma ressonância, nunca tiveste dores de costas. Não. Provavelmente, se eu te fizer uma ressonância à coluna, vou encontrar um desgaste na tua coluna. Da mesma forma que vou encontrar-te uma ruga ou posso encontrar-te um cabelo branco. Chamar a isto doença é que é um problema, porque não é uma doença. Portanto, a degeneração discal, o desgaste discal, começa a acontecer ao fim da primeira década de vida. Portanto, a partir dos 11 anos, os nossos discos já estiveram com a máxima saudade possível e a partir daí, eu disse saudade, queria dizer saúde possível, e a partir daí começam lentamente a sofrer um processo degenerativo de perda de hidratação, as fibras começam a não ser tão resistentes como eram no início. Isto faz parte do processo natural de envelhecimento do nosso corpo ou de maturação do nosso corpo. Por isso, ter uma hérnia discal, a maior parte das vezes não é um problema. Muitas pessoas têm hérnias discais, nem sabem que as têm. Algumas sabem porque em determinada altura tiveram um pequeno traumatismo, que às vezes pode ter sido um movimento brusco, alguma coisa, que lhes provocou dor de costas, até por um espasmo muscular, foram fazer um exame e descobriram que tinham uma hérnia discal. Essa hérnia discal não é o problema desse doente. Esse doente, quando passar o espasmo muscular, quando ele for tratado, vai resolver o problema e a hérnia discal deixa de ser problema. E isto é uma coisa com que eu lido muito no meu consultório. Às vezes entra-me um doente e diz: doutor, olha, eu tenho 3 hérnias discais, foram-me diagnosticadas há 25 anos, e eu penso, pronto, tenho 3 hérnias discais, mas isso não tem absolutamente problema nenhum. Porque se há 25 anos que esta pessoa tem 3 hérnias discais, das duas uma, ou não as tratou e está mal, e realmente passou 25 anos mal, ou foi mal orientado ou não se deixou orientar bem, ou então estas hérnias discais não são absolutamente problema, fizeram parte de um exame que ele fez
E se calhar ele hoje está lá por uma quarta e essa sim é que deu problemas, ou por uma daquelas três que no processo degenerativo acabou por causar um problema. Portanto, a hérnia discal, o disco é uma estrutura que suporta as nossas vértebras, que está entre as vértebras e que lhes permite alguma mobilidade e que absorve os choques. Este disco tem uma membrana à volta, que é uma membrana que vai perdendo a capacidade de contenção do disco e às vezes vai sofrendo pequenas rupturas. E isto não tem necessariamente que provocar um problema. Às vezes, um bocado do disco vem cá para fora e isso provoca uma hérnia discal. E esse bocado de disco, quando vem cá para fora, liberta e faz com que o nosso corpo produza substâncias inflamatórias e nociceptivas, substâncias que provocam dor. E a partir desse momento a pessoa tem dor. Tem dor pela inflamação local, porque aquele disco acabou de sair para um sítio onde não devia estar. E nós devíamos fazer aquilo que a literatura chama usual care. Usual care, na verdade, é... como é que eu digo isto sem parecer mal? Entreter o doente. É ajudar o doente a suportar a dor. Porquê? Porque eu sei que este doente que tem esta inflamação nesta fase inicial, em 90%, 80% a 90% dos casos vai deixar de ter dores daqui a 6 semanas. E, portanto, o meu papel como bom médico é tentar ajudá-lo a suportar a dor. Não é dar-lhe uma medicação, é ajudá-lo a perceber que não deve estar deitado, que deve fazer umas caminhadas, que deve fazer o tipo de atividade que a dor lhe permitir, deve fazer uma fisioterapia, deve restringir as atividades que lhe provocam dor e deve, não tendo os tais sinais vermelhos, sinais de alarme, deve conseguir aguentar estas 6 semanas ou 8 semanas e a partir da dor vai desaparecer, porque aquela inflamação desapareceu. E eu vou ajudar, vou dar medicamentos para ajudar a controlar a dor, vou fazer estas coisas todas. E se calhar, depois disso, a hérnia discal vai lá permanecer, porque muitas vezes permanece, mas nunca mais vai ser um problema. Portanto, o meu papel inicial é conseguir explicar isto ao doente. E depois também desconstruir que este doente é aquele que, daqui a 10 anos, vai entrar num consultório de um colega meu e vai dizer o seu colega há 10 anos disse-me que eu tinha uma hérnia discal. E disse, e estava certo. Mas essa hérnia discal só foi problema durante 6 semanas ou 2 meses. E depois o problema deixou de existir. E essa pessoa pode, e espero que tenha voltado à vida saudável que deveria ter. Sim, mas então o red flag é dor prolongada no tempo, é isso? O red flag são sinais graves que normalmente significam infecção ou tumor e, portanto, são perda de peso, história familiar de tumores. Tumor na coluna, nunca ouvi falar disso. Eu ouvi-te falar em metástases da coluna, de certeza. Pessoas que têm cancros na mama, na próstata, Na mama, e que depois têm metástases para a coluna. Por isso isto pode acontecer. E isso são sinais de alarme. São aqueles dois principais coisas, são as red flags que podem significar tumores, podem significar infecções, e aí haverá febre, haverá aumentos de parâmetros inflamatórios nas análises. Depois temos problemas relacionados com traumas. Portanto, um trauma é sempre um sinal de alerta e a pessoa tem que ser avaliada. Mas depois, excluindo estas 3 coisas, déficits de sensibilidade e de força. É uma pessoa que não consegue ter, em algum arco de mobilidade, em algum movimento já não tem a mesma força. Até consegue caminhar, mas não levanta o pé. Chama-se isto pé pendente ou drop foot. É uma lesão de uma raiz nervosa que faz a dorsiflexão do pé. E, portanto, isto é uma lesão nervosa, é um red flag e deve ser identificado e tratado. E a dor isto são as red flags. Uma dor que demora mais de 2 meses não é uma red flag, mas nós também não podemos ignorar a dor e temos que perceber que às vezes temos que investigar a causa da dor, fazer exames. Na tua opinião, tem mais peso a genética ou a epigenética num problema de coluna? A genética é muito importante na degeneração da coluna. E nós sabemos isto por causa de estudos feitos em gêmeos. Isto foi feito, fizeram-se estudos que pegaram num grupo de doentes muito grande que foram analisados por causa de uma patologia cardíaca, então havia assim um grande grupo de gêmeos que foram estudados e foram perceber se os gêmeos que tinham profissões diferentes, uma empregada doméstica e uma professora, um atleta e um trabalhador da construção civil, se tinham a mesma prevalência ou não de dor de degeneração discal e dor de costas, e perceberam que sim. E, portanto, pessoas com estilos de vida completamente diferentes, pessoas que divergiram muito na sua vida, na sua atividade, até na forma como no tipo de trabalho que têm, acabam por ter prevalências muito parecidas de degeneração da coluna. Portanto,
a degeneração da coluna está altamente associada àquilo que é a predisposição que nós temos para ter um determinado tipo de patologia. Depois, nem sempre isso provoca sintomas, a maior parte das vezes isso não provoca sintomas, portanto, apesar de haver uma degeneração, isso não é crítico, e mesmo provocando sintomas, como nós sabemos, muita patologia trata-se de forma muito, muito fácil e muito benigna, mas a genética tem aqui um papel muito importante e por isso não é inevitável nós termos problemas de coluna, é evitável na realidade, e a prevenção é muito importante para nós não termos problemas de coluna, mesmo problemas degenerativos, mesmo hérnias discais. Há aqui muitas coisas no nosso estilo de vida que nós podemos fazer, mas a degeneração do disco está um bocadinho predestinada desde que nós nascemos. Ok. Se eu trabalhar na construção e pegar em sacos de 40 kg de cimento todos os dias, estou dispensado de fazer exercício para guardar a minha coluna. Pelo contrário, porque se tu pegares em sacos de 40 kg todos os dias, a tua coluna vai precisar trabalhar muito mais para conseguir suportar esse peso. E aqui é que está muitas vezes um erro que as pessoas cometem, que é quando eu digo a um doente para ir praticar exercício físico, ele diz-me: doutor, exercício físico é o que eu faço, eu trabalho na construção, eu todos os dias pego em peso, eu todos os dias faço isto. E muitas vezes isso é só esforço, e é um esforço feito em condições extremas para as quais a coluna dele pode não estar preparada. Esta pessoa precisa de fazer um trabalho muito específico para conseguir suportar as cargas do dia-a-dia. E eu acho que isto é muito importante. Fala-se muito de ergonomia no local de trabalho, fala-se muito nas cadeiras, na posição dos computadores, dos monitores, etc. Mas eu acho que isto é uma coisa que nós temos muito que fazer. Por exemplo, eu, que passo muito tempo com a coluna cervical fletida, eu até tenho aqui uns desenhinhos que costumo mostrar aos meus doentes, aqui sobre o peso da coluna cervical. A nossa cabeça pesa 5 kg. Mas se nós tivermos 15 graus de flexão, ela passa a pesar 12. Se tivermos 30 graus, 18. E se formos até aos 60 graus, estamos a pegar em 27 kg. A Rita já percebe muito bem o que estás a dizer, porque trabalha com isto no exercício, não é? Quanto mais a inclinação da máquina tem um impacto no peso que ela faz. São as alavancas, não é? Desta forma. Portanto, a minha cabeça assim pesa 5 kg e assim pesa 27, em média. Eu opero horas seguidas assim. E por isso, eu tenho duas opções. Ou deixo de trabalhar e ponho reforma por invalidez porque me dói o pescoço, e na verdade dói-me, ou vou treinar a coluna cervical como treinam os pilotos de Fórmula 1 para conseguirem conduzir. E é o que eu faço. Tu colocas aqui peso e... Eu trabalho muito a parte dos ombros e a parte das costas, a parte mais alta das costas, e depois há um exercício para tentar puxar com um elástico. Ok. Parece um tolo no ginásio, mas faço isso. Pois é. E nós temos que nos adaptar. Então, esse trabalhador da construção civil, que trabalha inclinado para a frente, porque repara, porque é que se diz que nós devemos pegar nos pesos assim direitinhos e baixar os joelhos? Quando eu pego numa caixa, assim, esta caixa pesa 10 kg. Se eu pegar nela aqui à frente, ela passa a pesar 15. E se eu inclinar a coluna para baixo, como por exemplo para a levantar do chão, se calhar estou a levantar 25 kg. Faz mal levantar 25 kg? Não faz. A questão é, eu consigo levantar 25 kg? A minha coluna está preparada para levantar 25 kg? Porque se calhar não são 20, se calhar a caixa pesava 20 e na verdade eu estou ali a levantar 50. E 50 já é um peso importante. E por isso, esta pessoa que levanta uma caixa, se quer e deve mobilizar a coluna e, portanto, quer pegar na caixa e vai pegar na caixa um bocadinho de forma livre, vai ter alguns cuidados, vai muitas vezes inclinar-se para a frente para o fazer, tem que ter uma coluna e tem que ter uma coluna que consiga suportar o peso de 50 kg. Tem que conseguir fazer um deadlift, tem que conseguir fazer uma prensa. Portanto, este tipo de coisas é que permitem às pessoas realizar a sua tarefa no dia-a-dia. Há muita gente a pedir-te para passares baixa por um problema que poderiam evitar ou tratar. O contexto das consultas é complexo. O doente, quando nos chega à consulta, e chega habitualmente com uma dor de costas, com várias noites mal dormidas por causa dessa dor de costas. Se calhar essa dor de costas até tem algum problema não orgânico por trás, até ali algum bullying em casa, no local de trabalho.
Portanto, há aqui uma série de contextos que faz com que muitas vezes as pessoas se sentem à nossa frente e digam: doutor, olha, eu tenho dor de costas, eu não consigo ir trabalhar amanhã. E nós temos, como médicos, que perceber isto. Há muita gente que acha que não trabalhar é a solução para o problema. Mas isto é falta de cultura médica, é falta de informação. E por isso há muita gente que não vai trabalhar porque tem dor de costas e que vive muito tempo de baixa por causa disso. Se calhar compete-nos, a nós, profissionais de saúde, conseguimos desconstruir isto e explicar que se calhar no trabalho é que vão ficar melhor. Eu vou dar-te um exemplo. A quarta-feira acordei e tinha uma dor cervical terrível. E fui treinar. Até estava ali a pensar, hoje vou treinar peito, se calhar no peito não vai ser muito bem, porque depois com o peito também vou treinar bíceps e não sei o quê. E treinei, e estava a tomar banho no fim do treino, e a pensar, fogo, já não me doem as costas. Passou uma dor cervical. Porque o treino fez-me bem. Agora, eu não posso dizer às pessoas, e nem seria lógico da minha parte dizer, se eu está com dor de costas, vai trabalhar que vai ficar melhor. Não é verdade. A pessoa tem uma dor de costas, eu tenho que identificar o problema e tentar tratá-lo. E perceber que, muitas vezes, os próprios patrões e as profissões não são muito fáceis para as pessoas. Claro. Se tiveres uma dor de costas, eu posso dizer a uma pessoa, tem dor de costas, tudo bem, olha, vá trabalhar, trabalhe, se calhar em vez de trabalhar 8 horas, trabalhe 5, faça levantando de vez em quando, faça umas pausas e tal. Só, doutor, o meu patrão não me deixa. Eu não consigo fazer isto. E, portanto, há aqui um contexto, um patrão não quer um profissional a trabalhar a 50%, e por isso quer lá 100%, e se ele estiver lá vai ter essa exigência com ele, e a pessoa tem esse medo e portanto, vai ter tendência a pedir baixa para tratar o seu problema de coluna. E eu acho que isso é legítimo. O que é importante desconstruir depois é esta pessoa tem que perceber que não é por estar na cama, não é por estar em casa parado que o seu problema de coluna vai ficar melhor, muito pelo contrário. E que muito provavelmente o regresso à atividade laboral, ainda com algum grau de dor, até vai ajudar a própria distração, a própria adrenalina, tudo isto vai ajudar a que a dor não se torne o foco daquelas pessoas. Muitas pessoas vivem com dor crónica e a dor é a única coisa na cabeça deles. Mas se os fiscais perceberem que a pessoa está no ginásio a tratar a sua dor de costas, não podem ficar muito chateados? Olha, Isso é uma estupidez, eu considero, mas acontece, não é? Não, quando as pessoas, se tiverem um problema de coluna que as impede de trabalhar, muito provavelmente estão a fazer medicação, estão a aguardar uma cirurgia, estão a fazer fisioterapia. Há algum contexto à volta disto. Nós, quando passamos uma baixa, temos lá uma cruzinha em que fazemos uma cruz e que dizemos pode sair de casa. Está bem. Pronto, porque é um bocadinho paternalista e que eu se calhar acho que até não faz muito sentido, e eu ponho a cruz em todos os doentes, porque pior do que estar doente em casa doente é não poder sair de casa, é ter que ficar ali fechado dentro de 4 paredes. Por isso acho que claro que pode sair de casa e claro que pode tratar a sua dor de costas no ginásio, ou pelo menos ajudar a melhorá-la no ginásio. Não vejo... Tu, ao treinar os superiores antes de uma cirurgia, não perdes precisão? Por causa de... Não, mas se for fazer uma cirurgia de 17 horas, não faço superiores antes de uma cirurgia dessas. Porque, claro que sinto que chego mais cansado e, portanto, chego mais ativo. Na verdade, não sinto que isso me afeta em nada a minha destreza manual. Mas acredito que se fosse fazer uma cirurgia dessas mais prolongada, provavelmente não faria nada disso e faria uma boa caminhada e se calhar ouvia uma música e meditava um bocadinho antes da cirurgia. Isso é incrível, porque o teu trabalho acaba por ser mesmo, se calhar, tão importante a preparação como o próprio acontecimento em si. É aquela história que tu contavas de... todo um padrão feito para tu poderes estudar aquilo que tu ias fazer na cirurgia. Quem estiver por fora não faz ideia que essas coisas são feitas, não é? É como se estivesse a fazer um projeto arquitetónico para depois fazer a cirurgia. Nós precisamos sempre de relembrar os passos da cirurgia. A não ser que seja uma cirurgia muito banal, é normal nós relembrarmos os passos da cirurgia e fazê-la através de conversar com um colega. Muitas vezes eu estou com uma pessoa com quem opero e dizemos, então, o que é que vamos fazer? Vamos
fazer isto, e vai ser assim, e delineamos ali o plano. Isto é importante. Esta Vocês revisão. estão sempre a pares. Estamos sempre a pares e por lei devemos estar. Porque pode acontecer alguma coisa ao cirurgião principal e alguém tem que conseguir pelo menos terminar a cirurgia. E tem plateia depois? Não, não temos plateia. Temos uma equipa grande no bloco operatório, temos sempre um anestesista, um cirurgião ajudante, uma enfermeira instrumentista. As pessoas que estão à volta do doente esterilizadas a mexer nele são os 2 cirurgiões e a enfermeira instrumentista. A enfermeira instrumentista tem as mesas e está a passar os instrumentos ao cirurgião ou ao cirurgião ajudante. E depois, na sala, temos sempre um enfermeiro de anestesia e o anestesista e um enfermeiro circulante, que é um enfermeiro que chega material e que vai ajudando a controlar tudo o que é externo na sala ou que se passa dentro da sala, mas que não é controlado ali. Mas é um enfermeiro que ajuda a que tudo funcione. Mas se alguém quiser ver, pode assistir, é isso? Se alguém quiser ver e tiver autorização para isso, Pode ser parte convidado. da instituição pode ser convidado. Nós temos muita gente, alunos a assistir a cirurgias, Pois. já tivemos fisioterapeutas a assistir a cirurgias e temos muitas vezes outros colegas cirurgiões que nos vêm ver a operar e nós já fomos ver outros colegas a operar. Por isso é normal haver mais pessoas na cirurgia. É assim que nós ensinamos. Nós não... O meu trabalho, eu gosto muito de ensinar, mas e apesar de ser professor na faculdade, aquilo que eu gosto mais de ensinar é ensinar a fazer cirurgia. Okay. Há um problema com as minhas costas vistas de lado serem um S? Não, é muito bom que as tuas costas vistas de lado sejam um S. Quando nós nascemos, a nossa coluna parece um C, porque nós estamos dentro da barriga da mãe e, portanto, estamos assim fechadinhos. E depois, com o nosso desenvolvimento, vamos adquirindo as curvaturas da coluna. Portanto, a coluna é completamente cifótica quando nascemos e depois, quando crescemos, adquirimos a capacidade de segurar a cabeça e ganhamos a primeira lordose, que é a lordose cervical. E depois, um bocadinho mais tarde, adquirimos a capacidade de nos sentarmos e ganhamos a lordose lombar. Só isto é que nos permite ter o rabo para conseguirmos apoiar numa cadeira. E, portanto, aquela lordose lombar ficou no meio de 2 cifoses, da sagrada e da torácica, e temos a lordose cervical. Portanto, a nossa coluna deve ter uma forma de S, que é a forma normal da nossa coluna. E a cifose e a lordose são normais. Quem não as tiver tem um problema. Mas então porquê é que se fala da hiperlordose como um problema? Não se devia falar. Devia falar-se sobre o equilíbrio da coluna. É bem importante nós percebermos que a medicina está e sempre esteve em evolução. A geração antes da minha não agiu por má fé quando mandou as pessoas para a natação. Foi assim que eles aprenderam. Há um conceito que há 15 anos não se conhecia, que é o conceito de equilíbrio sagital. O equilíbrio sagital da nossa coluna. Nós sabemos que a nossa coluna nós temos uma posição económica, uma posição de pouco dispêndio energético, de pouco gasto de energia, que é a posição em que a nossa cabeça cai em cima da bacia e a bacia cai em cima dos pés. E eu aqui estou de pé a gastar pouca energia. E depois, se eu começar a inclinar-me para a frente ou para um lado, tenho que gastar energia, ou seja, tenho que gastar força muscular para não cair. Isto é o normal. E isto cria uma coisa que se chama cone de equilíbrio, que eu também falo muito aos meus doentes na consulta, e que eu vos vou mostrar aqui. E este cone de equilíbrio é que nos permite saber que, à volta deste cone, eu consigo equilibrar-me à custa dos músculos da minha coluna. O meu cone de equilíbrio é diferente do vosso. Se calhar o vosso é muito mais abrangente do que o meu, porque estão mais fit do que eu. Por isso, isto é o cone de equilíbrio da pessoa. Mas quanto mais abrangente o cone for, melhor? Menos cais. A partir de sais do cone de equilíbrio, começas a compensar. Como é que tu compensas? Começas a fletir os joelhos para trazer a bacia para trás, não é? Mudas a posição da bacia, fletes os joelhos e trazes a coluna para trás. Começas a puxar as costas para trás e começas a sobrecarregar estes músculos. E isto vai acontecendo enquanto aguentas. E depois, quando não aguentas, bengala e canadianas. Isso significa que alguém que está geralmente alcoolizado normalmente está a fazer um bom exercício. Era uma brincadeira. Está a fazer um bom exercício para se aguentar de pé. Porque normalmente está ali em cone, não é? É verdade. Mas essa questão do cone é interessante porque eu nunca tinha pensado nisso como algo ligado ao dispêndio de energia. Mas é porque nós para estarmos de pé estamos a gastar energia. E se nós estivermos de pé, se tu experimentares pôr-te de pé e ficares inclinado para um lado a 45 graus, a certa altura vais atingir a tua fadiga.
vai ser diferente de pessoa para pessoa, mas existe uma fadiga quando nós estamos assim. E se essa for a forma morfológica da nossa coluna, ou seja, se a nossa coluna tiver essa inclinação, essa fadiga vai acontecer e a dor muscular vai surgir. Portanto, a saída deste cone de equilíbrio passa a ser patológica. Por exemplo, se nós tivermos uma coluna muito inclinada para a frente, chamamos estas pessoas que dizemos que elas têm um desequilíbrio sagital positivo. Se estiver muito inclinada para trás, tem um desequilíbrio sagital negativo. Mas dentro deste equilíbrio da coluna, ou seja, a cabeça a cair em cima da bacia, há pessoas que têm lordoses extremamente acentuadas e cifoses extremamente acentuadas e continuam a estar muito equilibradas, e há pessoas muito mais direitinhas que têm o rabo menos empinado e que são perfeitamente normais. Portanto, dentro do equilíbrio sagital normal da nossa coluna, o normal não é o zero, é um cone à volta do zero. Existem pessoas com muita lordose e outras com pouca lordose, e isto não é nada patológico. O problema, que eu digo muitas vezes aos doentes, é que quem relata um exame tem que fazer um relatório e não tem o doente à frente. E, portanto, tem que ser o mais minucioso possível e tem que descrever tudo. E fala numa lordose, e diz se ela é mais acentuada, se é menos acentuada, e fala na degeneração do disco, e fala na hérnia discal, e fala na degeneração do outro disco. E os doentes chegam à minha beira e dizem: doutor, mas diz aqui que eu tenho lordose, mas diz aqui que eu tenho três discos doentes. E eu digo-lhe: olha, mas só um destes discos é que lhe está a provocar problema, ou nenhum deles está a provocar problema. Portanto, quem descreve o exame descreve-o da forma mais exata, descreve-o como se nos pedissem a nós para descrevermos um quadro, uma pintura, mas não está necessariamente a dizer que aquilo é sinónimo de doença. Aliás, os radiologistas e os neuroradiologistas muitas vezes até terminam os relatórios a dizer que aquilo que eles estão lá a relatar deve ser enquadrado no quadro clínico do doente. E é mesmo isso que é preciso fazer. Mas então, se tu vês 3 hérnias, mas uma só está a causar o problema, tu corriges as 3 já que vais operar, ou só uma? Só uma. Porquê? Só uma. Aprendi isto com um cirurgião holandês. Passei um mês na Holanda em 2009, curiosamente, a aprender cirurgia de tornozelo. E ele era muito objetivo nisto. E dizia que só tratava o problema de que o doente se queixava. Se o doente não tem queixas do outro problema, cai naquela hérnia discal ou naquela doença do disco, que não é sintomática. E eu não preciso nada de interromper e estragar o equilíbrio normal daquela hérnia quando ela não é um problema para o doente. Por isso, a dificuldade surge quando o doente tem 3 hérnias discais e eu tenho dificuldade em saber qual delas é que está a provocar o problema. E aí há um processo de decisão baseada em exames clínicos, em exames imagiológicos, num exame chamado eletromiografia, muitas coisas que podem ajudar. Mas se eu tiver a certeza que só aquela hérnia L5-S1 é que está a provocar o problema do doente, e ele acima tiver uma escoliose, tiver 3 discos degenerados, eu só vou tratar o problema que tiver que tratar. Muito bem. Existe um colchão mais amigo da coluna? Não. Tens parceria com alguma marca? Não tenho. Fica agora aqui a dica, se alguém quiser. O colchão, nós não devemos ter um colchão durante demasiados anos. Por acaso, obriguei-me a estudar isto, porque as pessoas perguntam-me muito sobre colchões e sobre almofadas, e, portanto, aquilo que a literatura nos diz é que os colchões nem devem ser muito moles, nem muito duros, devem ter uma suavidade intermédia, e há um grau de suavidade dos colchões que vai de 1 a 10, eles devem ser 5 ou 6. Mas isto vai variar, quer o colchão, quer a almofada, até vão variar da posição preferida da pessoa para dormir. E por isso o colchão deve ser bom. Não, deve ser bom no sentido em que não deve ser antigo demais, não deve ter 10, 15 anos. Dizem que os colchões duram mais ou menos 8 anos. E depois deve ser um colchão que seja confortável para a pessoa. E a pessoa deve conseguir dormir confortável ali, porque até aquela ideia de que existe uma boa posição para se dormir, as pessoas mexem-se muito durante a noite, as pessoas deitam-se de lado, acordam viradas para o outro lado. Mesmo as pessoas que dizem eu só durmo do lado, muitas vezes dormem para a esquerda, dormem para a direita, à meia acordam, estão um bocadinho de barriga para cima, e portanto não há assim um colchão ou uma almofada e uma posição estática durante o sono que vá curar as costas daquela pessoa. Quando eu era criança diziam-me que se eu dormisse sempre para um lado, ficava com as costas tortas. Não é verdade. Pois. A nossa coluna não entorta muito facilmente por mecanismos externos, a não ser que seja um traumatismo, um grande traumatismo, uma fratura,
a nossa coluna não entorta por uma mochila carregada só numa alça ou por uma mochila muito pesada. As dores de costas podem surgir por causa disso, por causa da sobrecarga, por causa do esforço que se faz para pegar na mochila. Mas não quer dizer que faça mal. Mas não quer dizer que faça mal. Quer dizer, uma mochila demasiado pesada não é saudável para uma criança. Não faz mal no sentido em que não lhe vai provocar uma deformidade da coluna e não lhe vai provocar uma coisa que lhe vá fazê-lo precisar de uma cirurgia. Mas pode provocar dor de costas. Aliás, a dor de costas é cada vez mais frequente nos nossos adolescentes, mas aí a culpa não é das mochilas, é dos sofás e dos tablets e das consolas. Mas então o problema que se fala sobre as mochilas com 15 quilos às costas não é um problema, a não ser as dores de costas instantâneas que causam? Às vezes a dor de costas persiste. Um mau hábito que persiste leva a uma persistência da dor. E uma dor que se torna crónica é uma dor muito difícil de tratar, mesmo não havendo uma patologia orgânica por trás. Aquilo que se diz para as crianças e que serve para os adultos é que a mochila não deve pesar mais do que 10 a 15% do nosso peso corporal. Uma criança com 30 quilos não deve ter uma mochila com mais de 3, 4 quilos às costas. Por isso, isto é aquilo que nós sabemos do ponto de vista de carga. Porquê? Vai ficar com escoliose? Vai ficar deformado? Não. Mas vai ter dor de costas. Vai ter uma carga que não devia ter e não tem uma musculatura que lhe permita fazer isso. Agora, se tu precisares de carregar uma mochila de 30 quilos e não pesas 300, eu tenho que te dizer, tens que trabalhar bem essa coluna, tens que trabalhar bem essa estrutura, esses glúteos, essas coxas, para conseguires andar com uma mochila de 30 quilos às costas. Não é isso que te vai provocar uma hérnia discal. Mas isso significa que eu posso ter dores de costas cronicamente sem ter uma lesão nas costas? Claro. A dor das costas e nos outros sítios do nosso corpo é um mecanismo cerebral. Ela surge porque tem algo a desperta, há um mecanismo desencadeante, mas muitas vezes a forma como nós percepcionamos a dor acaba por se manter. Há um fenómeno chamado catastrofização. As pessoas... imagina que eu, há 5 anos, peguei num objeto e ao pegar nesse objeto tive uma dor de costas. Não estava preparado para pegar naquele objeto, peguei mal e fiquei com dor de costas. E tive até uma dor de costas grande e estive durante 2 ou 3 dias ali sem conseguir fazer aquele movimento e sempre que fazia doía-me um bocado e eu comecei a evitar fazer aquele movimento. Eu não posso virar aqui para a direita que fica-me sempre a doer. Fica-me sempre a doer. A minha cabeça sabe que me fica a doer. E vai manter isto. Primeiro problema. Portanto, a nossa cabeça vai acabar por perceber e a dizer-nos, não faças isso, que isso vai provocar-te dor. Depois, o meu corpo nunca mais fez aquilo. Não está preparado para fazer. Do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista muscular, eu deixei de conseguir realizar aquele movimento. E esse movimento até pode ser importante para a minha atividade profissional. E como eu deixei de conseguir estar preparado para o fazer, quando eu tentar fazê-lo novamente, é a mesma coisa que uma pessoa que deixou de ir ao ginásio durante 1 ano e que depois, quando lá chega, quer pegar outra vez no peso que pegava antes. Não está preparado para isso, vai ter dor. E, portanto, este mecanismo da dor, muitas vezes, mantém-se durante muito tempo. Há um mecanismo desencadeante, mas depois ele torna-se, amplifica-se e não desaparece. E a alimentação pode ter impacto na saúde da coluna? Confesso que vi uma publicação e duvidei. Não há um alimento... é preciso ler a legenda dessa publicação. Não vi, eu vi, acho eu. Nós sabemos que há uma série de alimentos que fazem bem às estruturas da nossa coluna. Por exemplo, todos nós sabemos que os alimentos ricos em leite ou em cálcio que acabam por ser bons para evitar a osteoporose. Não se trata a osteoporose com medicamentos ricos em cálcio. Nós sabemos que o peixe tem ômega 3 e que, portanto, que é bom para também o colagênio da nossa coluna. Mas não é... a degeneração do disco tem a ver com um problema de colagênio e não é por nós comermos peixe que o nosso disco vai ficar mais saudável. Portanto, há alimentos que nos fazem bem, há alimentos que nos fazem ter uma vida saudável e que, portanto, nos fazem ter uma coluna saudável, mas não vão prevenir doenças, à exceção destas situações que nós estamos a falar da osteoporose, por exemplo. Ok, muito bem. Tu há bocadinho falaste uma coisa que me ficou, que é, porque é que um colchão de suavidade nível 10 pode ser mau? Antigamente até se dizia que as pessoas que tinham dor de costas iam para o chão e que se deitavam no chão para não ter dor de costas. Sim, faz todo sentido. Mas repara, se a nossa coluna tem curvaturas e se, por exemplo, se eu me deitar de lado, vou apoiar-me sobre o ombro e depois sobre a cabeça. E esta parte do pescoço vai ficar ali no ar.
Se eu não tiver um colchão que absorva um bocadinho, que me deixe afundar um bocadinho, uma almofada que me proteja aqui a parte cervical, eu não vou estar bem apoiado. Isto vai acontecer na mesma na minha coxa, quando eu aplico a coxa sobre o colchão virado de lado num colchão muito duro. Portanto, as proeminências ósseas vão ficar em contacto com o colchão e isso não vai ser... Vai provocar dor, vai provocar desconforto, vai provocar noites mal dormidas, dor de costas. Quando eu devo confiar mais num colchão que se chama ortopédico? Eu, sinceramente, não sei o que é um colchão ortopédico. Acho Agora que as não. marcas não vão gostar de ti. Acabaste de perder a oportunidade de fazer parceria. Caramba. O que é importante é um colchão que seja confortável e um colchão que não seja velho. Não acho que o colchão vá influenciar demasiado a saúde da coluna se cumprir estes critérios. No futuro, achas que a ortopedia vai acompanhar esta revolução digital e vai adotar a telemedicina, por exemplo, um acompanhamento digital? Tenho a certeza. A telemedicina e as teleconsultas já acontecem muito e já são realizadas. Já existe no bloco operatório uma série de ferramentas e de robôs que nos ajudam a fazer a cirurgia com mais precisão. Existem robôs para nos ajudar a fazer cirurgia à coluna, para nos ajudar a colocar parafusos, sim. Eles geram-te medo? Não. Medo porquê? Substituição? Não, de maneira nenhuma. Não. Na China, acho que foi feita a primeira operação 100%. Foste que me disseste? Sim, 100% robotizado. É possível que sim. Em primeiro lugar, tal como nós vemos, estas ferramentas neste momento são facilitadoras, ajudam-nos a fazer a cirurgia melhor e com mais segurança e, portanto, venham elas, que nós queremos é segurança e fazer bem os procedimentos. E depois, se algum dia os médicos ficarem sem profissão, as pessoas vão arranjar outra profissão para fazerem. Portanto, não me preocupa nada. Acho quase impossível deixar de haver médicos. Acho que a medicina se faz do contacto, se faz da percepção, se faz deste entendimento, desta conversa que é feita. E acho que uma máquina não consegue fazer isto. Mas se uma máquina conseguir ajudar-me a fazer a minha cirurgia com mais precisão, a ficar menos cansado ao fim de a fazer, a fazer com que determinado tipo de por questões pessoais, uma gripe, um problema pessoal, não interfira na forma como eu executo a cirurgia, se uma máquina vier e já existem e vão-nos ajudando cada vez a ser mais precisos, eu acho que isso é ótimo. Mas neste momento, o que é que existe que te ajuda? Neste momento nós temos formas de planear a cirurgia em computador. Podemos, como eu disse há bocado, fazer impressões em 3 dimensões do osso que vamos tratar, da coluna que vamos operar. E, portanto, podemos planear o sítio onde vamos fazer essa cirurgia, podemos colocar no computador o sítio onde vamos fazer a cirurgia, onde vamos fazer o corte. E existem intraoperatoriamente exames que nos permitem, por exemplo, fazer um ataque dentro da cirurgia e perceber se está tudo bem colocado. Existem robôs que somos nós que colocamos os parafusos, mas colocamos através de um funil em que o robô diz é aqui que se deve colocar, que tu deves colocar o parafuso se o quiseres colocar da forma como o planeaste hoje de manhã ou ontem, ou seja, eu é que... E tu 100% confias? Não podes confiar a 100%. Nós temos sempre que ter uma noção de como as coisas devem ser feitas. As máquinas falham e nós temos sempre que estar alerta. Mas o robô vai sempre executar, se não tiver havido nenhuma falha, o robô vai sempre executar aquilo que nós lhe pedimos para fazer. Aquilo que nós planeamos fazer na véspera ou no dia da cirurgia. Portanto, o parafuso vai ser sempre colocado no sítio onde eu o coloquei. Se eu tiver pensado em colocar o parafuso no sítio errado, o robô vai ajudar-me a colocar o parafuso no sítio errado. É para isso que ele serve, é para cumprir aquilo que eu lhe disse no computador. Eu quero colocar aqui a 1 milímetro desta estrutura. E ele vai-me ajudar a fazer isso. E vai-me dar essa precisão. Mas foi preciso dar-lhe esse input. Mas além dos robôs, nós temos já algumas ferramentas para acompanharmos os doentes no pós-operatório digitais. Temos, e cada vez mais estamos a desenvolver aplicações que permitem nós controlarmos a mobilidade do doente, a mobilidade daquele joelho que tem uma prótese, a capacidade daquela pessoa que foi operada de fazer um tipo de exercício, e conseguimos, da mesma forma que temos aqueles wearables todos, os relógios, os anéis, nós conseguimos pôr isto ao serviço da medicina e conseguimos pôr isto a fazer de seguimento pós-operatório dos doentes, conseguimos pôr isto a perceber se o doente está ou não a ter dor, se está ou não a ficar limitado, em que fases do dia, em que tipo de exercícios. Portanto, isto já existe e cada vez mais vai existir e vai servir para 2 coisas. Vai servir
para nos ajudar e vai servir para avaliar resultados, que também é bom. Qual é o conceito mais correto que se aplica ao controle da osteoporose com exercício, por exemplo? Há sempre uma discussão engraçada acerca da remissão/cura. Não há cura de doenças como a osteoporose ou o diabetes tipo 2, por exemplo. Há uma remissão. O que é que tecnicamente isso significa? O que nós sabemos sobre a osteoporose é uma perda da densidade óssea e que predispõe a fraturas. Sabemos também que ela não provoca dor e, portanto, daí vem o risco. As pessoas não sabem que correm o risco de fazer uma fratura e depois, com pequenos movimentos, acabam por fazer uma fratura que pode, muito frequentemente, é da coluna, ou da anca, ou do punho, ou do ombro. O exercício físico é, das ferramentas que nós temos não farmacológicas, uma das melhores que existem para evitar ou prevenir a progressão da osteoporose. A osteoporose, a partir dos 50 anos, começa a avançar de uma forma muito rápida, um bocadinho mais nas mulheres por causa das alterações hormonais, mas nas mulheres e nos homens. E o exercício físico é aquilo que eu posso prescrever, que não tem efeitos colaterais nenhuns e que eu sei que vai evitar a perda de massa óssea, que vai evitar a osteoporose e que vai ajudar muito nisto. Não há osteoporoses graves que o exercício físico não consegue curar, não consegue fazer nada, e nós temos ferramentas e fármacos muito potentes para isso. Mas o exercício físico é sempre um ótimo adjunto. Mas nos casos em que a osteoporose é um problema e o exercício físico faz com que deixe de ser um problema, porque é que não se pode dizer que curou o problema? Eu não tenho conhecimento de casos em que o exercício físico, por si, cura uma osteoporose. A osteoporose, nós passamos de ter um osso saudável para ter um osso osteopénico, que é um osso que tem uma perda de densidade mineral óssea, e depois um osso osteoporótico já é alguma coisa mais avançada e que é determinado de acordo com aquilo que é a média padrão de um adulto saudável da nossa idade. E nós sabemos é que o exercício previne a progressão da osteoporose e que ajuda na formação de massa óssea. E eu não tenho a certeza se o exercício físico sozinho se corrige uma osteoporose, e diria que sozinho não é capaz. Mas aqueles estudos que apontam que, por exemplo, a densidade óssea de um atleta que treina força é maior do que alguém sedentário. Isso não se aplica à osteoporose no sentido de reverter? Aplica antes de acontecer. Okay? Portanto, o exercício físico é muito importante, porque nós sabemos que uma pessoa que pratica muito exercício físico e que não tenha uma doença que predisponha para a osteoporose, que muito provavelmente vai conseguir evitá-la ou tê-la em menor grau do que aqueles que não praticam exercício. Mas também sabemos que se houver um grau de osteoporose avançada, o exercício físico não será a única solução. Quando isso acontece nesse nível, a osteoporose é genética? Existem problemas genéticos, existem problemas endocrinológicos por trás disto, portanto existe aqui uma miríade de fatores que estão envolvidos na osteoporose. Que conselho é que darias a alguém que tem dores de costas frequentes, mas nunca procurou ajuda? Ter dor não é normal. E por isso uma pessoa que tem dor deve procurar ajuda. E é importante perceber que uma pessoa que tem dor durante muito tempo pode ter um problema que precisa de diagnóstico, portanto se calhar vai precisar de fazer exames e se calhar vai precisar de algum tipo de tratamento farmacológico, interventivo, fisioterapia, eventualmente uma cirurgia. Portanto, qualquer pessoa que tenha dor frequente deve procurar ajuda médica, deve ter um diagnóstico. Se esse diagnóstico for a sua coluna está boa, que muitas vezes é, e o doente diz, doutor, como é que a minha coluna está boa se me doem tanto as costas? Aí é preciso trabalhar esse doente, é preciso perceber porque é que lhe doem as costas, apesar de não ter nenhuma degeneração do disco relevante. E aí o motivo, muito provavelmente, estará relacionado com os outros fatores todos que estão aqui à volta da coluna. A coluna é o suporte do nosso corpo. Numa situação de stress, em que nós estamos numa intenção, em que nós estamos a ser submetidos a uma avaliação, nós começamos a contrair os músculos todos, começamos a ficar cheios de dores no pescoço. Isto é uma pessoa que é vítima de stress no local de trabalho ou de bullying no local de trabalho. É uma pessoa que está em constante stress, está constantemente assim. Esta pessoa vai ter dor de costas. E a dor de costas não é provocada por um problema orgânico, por um problema objetivável na coluna dessa pessoa. Uma pessoa que faça no seu local de trabalho um tipo de movimentos para o qual não está preparada para fazer, vai ter dor de costas e também não tem necessariamente que ter patologia. Portanto, a dor de costas é muito mais do que aquilo que nós vemos nas imagens.
Isto é que é difícil desconstruir, isto é que é difícil explicar ao doente. Este médico aqui diz-me que é da minha cabeça que eu tenho dor de costas. Não é da cabeça. A dor de costas existe, mas a dor de costas é tão multifatorial, existe tanta coisa que a provoca e todos nós acabamos por perceber um bocadinho isto nas situações em que vamos estando, nas situações de stress, nas situações do dia-a-dia, nas situações em que apanhamos mais frio, contraímos e temos uma dor. A dor de costas pode advir disto tudo sem que haja um problema sério por trás. Mas havendo dor durante muito tempo, há que investigar. E então, se as pessoas quiserem um acompanhamento contigo, onde é que te podem encontrar? As pessoas podem encontrar-me em 2 sítios, na CUF Trindade, onde eu sou o coordenador da ortopedia, e no Hospital de Santo António, onde eu sou o diretor da unidade vertebromedular, que é uma unidade de coluna vertebral. Agora aproveito para fazer publicidade à minha unidade vertebromedular. Há 2 unidades vertebromedulares no país e é uma coisa de que me orgulho muito. Hoje é o Dia Internacional das Lesões da Coluna. E aquilo que nós temos e aquilo que eu coordeno no Hospital de Santo António é uma equipa de prevenção a traumatizados vertebromedulares. Isto significa que se alguém te fizer uma fratura da coluna e precisar de ser operado com urgência, porque tem uma lesão neurológica, porque está paraplégico, porque está tetraplégico, todos os dias do ano existe uma pessoa, um cirurgião de coluna, à chamada para ir operar esta pessoa. E eu estou, 1/4 do ano, nós somos 4 a fazer isto, 1/4 do ano, e eu estou escalado para estar a meia hora do Hospital de Santo António para ir fazer uma cirurgia num doente que precisa de uma cirurgia urgente. E isto acontece no Hospital de Santo António e no Hospital de São José, em Lisboa. São os 2 hospitais em que isto acontece e é uma coisa que me orgulha muito. E por isso gosto muito dos 2 sítios onde trabalho. Tenho orgulho nas instituições com quem trabalho. E as pessoas devem entrar em contacto diretamente contigo ou com o hospital? Podem fazê-lo das 2 formas. Okay. No meu site encontram a forma de me contactarem, encontram nas redes sociais. E os próprios hospitais também permitem a marcação de consultas comigo. Mas tu já hoje atendes pessoas digitalmente? Atendo. O que é que um ortopedista faz digitalmente pelas pessoas? É muito mais educacional, é aconselhamento. Sim. Apesar de haver formas que nós temos, e isto desenvolveu-se um bocadinho na pandemia, começaram a sair artigos sobre como fazer um exame físico de forma digital, como pedir ao doente para executar aquele movimento que seríamos nós a executá-lo, para perceber se eles têm dores ou não. Nós aprendemos ou otimizamos a forma de fazer isto durante a pandemia e agora conseguimos fazer, mas há muito de aconselhamento, há muito de avaliação de exames. Há uma primeira consulta em que o exame físico é muito importante, mas depois a segunda consulta, à partida, já será uma consulta de avaliar exames e de uma proposta terapêutica, que pode passar pelo aconselhamento de estilo de vida. E isso pode fazer-se digitalmente, pode fazer-se à distância. Tu vês esse método de medicina a crescer nos próximos tempos? Eu acho que vai crescer de forma complementar. Não acho que vá... eu prefiro fazer uma consulta presencial a fazer uma consulta à distância. Acho que é muito melhor para mim e é muito melhor para o doente. Mas acho que após esta primeira consulta ou após 1 ou 2 primeiras consultas, se consegue muito, muito bem acompanhar o doente à distância. Acho que, vou dar-vos o exemplo do Serviço Nacional de Saúde, em que há uma lotação, uma dificuldade de acesso às consultas. Há, se calhar, várias consultas intermédias que, se houvesse uma forma digital delas serem controladas, evitaria ser realizada e nós poderíamos realizar outras. Eu, por exemplo, se fizer uma cirurgia a um doente, eu marco-lhe sempre uma cirurgia em que eu coloque parafusos. Eu marco-lhe uma consulta ao fim de 1 ou 2 semanas e retiro-lhe os pontos nessa altura. Depois marco-lhe uma consulta às 6 semanas, depois marco aos 3 meses, aos 6 meses, ao ano, aos 2 anos. E habitualmente estes doentes vão lá para me dizer que estão bem e para fazerem uma radiografia. Eu se calhar não precisava de fazer isto. Eu se calhar só precisava de ver aqueles que não estão bem e todos os outros só precisava de saber que estavam bem. Isso pode fazer-se de forma digital, através de questionários que são enviados para o doente, através de... O próprio doente pode solicitar isso. Por isso eu acho que há aqui formas facilitadoras de acompanhamento dos doentes que o digital nos vai ajudar muito a fazer. Não acho que vá substituir, pelo menos neste momento é muito difícil que substitua o exame físico e como eu vos disse, sendo tão prevalente as alterações nas imagens de problemas da coluna e muitas vezes não tendo relação nenhuma com a patologia do doente em si,
eu olhar para uma ressonância sem ver o doente não me serve de nada e até me vai induzir em erro. Por isso acho mais difícil que o digital substitua este primeiro contacto, que substitua a avaliação física inicial, mas acho que para acompanhamento que vai ajudar muito e já está a ajudar. Qual é a maior diferença que tu gostavas de ver na medicina e na saúde entre o teu primeiro dia de carreira e o teu último? Olha, gostava muito de ver um Serviço Nacional de Saúde mais forte. Eu adoro trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. É extraordinário aquilo que nós conseguimos fazer por pessoas que têm possibilidades e pessoas que não têm, por toda a gente. E a forma como o fazemos bem e a forma como o fazemos com equipas dedicadas, numa estrutura grande. Eu tenho a felicidade de trabalhar num hospital universitário, num hospital grande, acompanhado por todos os melhores de todas as especialidades, de ter alunos, de ter médicos mais novos em formação a ver-me, a questionar-me, a perguntar porque é que fizeste assim? Eu ontem li um artigo e eles fazem de outra maneira. Isto é o que me faz crescer. Por isso, eu gostava de ver um Serviço Nacional de Saúde mais capaz de responder às necessidades dos doentes e acho que era a principal coisa que eu queria ver acontecer na medicina. Depois o resto está a acontecer. A evolução para as técnicas minimamente invasivas, a tecnologia, a robótica, o acompanhamento do doente, está a acontecer. Portanto, tudo aquilo que nós vemos na medicina, isso vai continuar a acontecer e vai continuar a ser implementado. A acessibilidade à saúde é que não é igual para todas as pessoas e isso era aquilo que eu mais gostava de conseguir ver. Era perceber que as pessoas conseguem, e eu digo sempre aos doentes que trato, eu trato igual os doentes que trato no hospital e na privada, mas as coisas são diferentes nos dois sítios. E são diferentes em quê? São diferentes na hotelaria, naturalmente, os quartos são diferentes, as televisões são diferentes, vale o que vale. São diferentes na rapidez com que eu consigo observá-los num hospital privado e operá-los num hospital privado e num hospital público, em que tenho uma sobrecarga muito maior e que tenho uma lista de espera. Mas depois, do ponto de vista técnico, aquilo que os dois hospitais me permitem fazer é muito parecido. E os doentes são tratados da mesma forma, muitas vezes até por equipas muito semelhantes. Eu trabalho com as pessoas que trabalham diretamente comigo na privada, são as mesmas que trabalham diretamente comigo no público. Portanto, é a minha equipa. E são aquelas que eu acho que são melhores para trabalhar comigo. Portanto, eu faço igual e as pessoas à minha volta fazem igual nos dois sítios. Com a dificuldade, que num dos sítios as pessoas tiveram uma dificuldade grande em entrar, esperaram muito tempo, às vezes esperaram tempo demais, e isso é o principal problema, é a acessibilidade. E em termos de cultura para a saúde, entre o teu primeiro dia e o último da carreira, achas que vai haver uma diferença muito grande ou andamos todos aqui a perder tempo a falar sobre isto? Acho que está a haver. Acho que nós todos os dias estamos a aprender. A medicina deu saltos extraordinários. E nós temos que, se calhar, se nós formos olhar para aquilo que era a medicina há 30 ou 40 anos e aquilo que nós fazemos agora, nós evoluímos muito no diagnóstico, na capacidade técnica. E por isso, isto vai continuar a acontecer. Atualmente nós estamos a perceber, eu acho que sempre se percebeu a importância da prevenção da doença e da prevenção das lesões. E acho que agora começa a haver cada vez mais interligação entre profissionais de saúde, aqueles que usam bata e os que não usam, mas entre profissionais de saúde. E isto é importante para prevenir lesões e para manter estilos de vida saudáveis. Mas também acho que isto é cíclico, porque ao mesmo tempo que nós vemos esta melhoria na forma das pessoas tratam-se melhor, tentam dormir melhor, tentam ter uma alimentação mais equilibrada. Já percebemos todos os malefícios do tabaco, os malefícios do álcool. Estamos todos a tentar ter um estilo de vida saudável, indo ao ginásio, temos estas coisas todas. Mas depois, ao mesmo tempo, também temos as redes sociais e temos o sedentarismo. Portanto, nós vamos tendo sempre desafios pela frente. E eu acho que nós temos que continuar a adaptar-nos aos desafios, avaliarmos resultados. Não há progressão sem avaliação. Nós nunca vamos conseguir crescer se não olharmos para aquilo que fizermos, se não identificarmos os erros que cometemos e tentarmos corrigi-los. E a medicina e a saúde vai continuar assim. Os desafios que nós temos hoje são diferentes dos desafios que havia há 30 anos atrás. E por isso, eu sei que colegas meus que fizeram o que eu faço hoje há 30 anos atrás não o fizeram da forma que eu agora acho que é a melhor prática, mas na altura era assim que se achava que era a melhor prática. E as coisas evoluíram.
E eu agora tenho um entendimento diferente da patologia daquele que havia há uns anos. Mas se calhar está longe daquele ideal que o Ricardo daqui a 100 anos vai ter. Por isso, nós não sabemos como é que vai ser o futuro, mas o futuro tem que acontecer sempre com investigação, com ensino, com partilha de conhecimento e com equipas multidisciplinares, em pessoas que, dentro da medicina e fora da medicina, que se juntam para tratar as pessoas. E até vou introduzir aqui uma coisa que eu faço muita investigação e trabalho muito em grupos internacionais. E há uma patologia que eu trato muito, que se chama mielopatia degenerativa cervical, que é uma compressão da medula que vai acontecendo com o tempo, mas que vai deixando as pessoas com perda da capacidade funcional, perda de destreza manual, dificuldade em caminhar. E nós fazemos investigação a nível mundial, se calhar é o melhor grupo no mundo que faz isto. Somos um grupo multidisciplinar, se calhar somos 20 ou 30. Nestes 20 ou 30, de pessoas que tratam um problema cujo tratamento é cirúrgico da coluna, existem ortopedistas, neurocirurgiões, médicos de medicina física e reabilitação, médicos de família, fisiatras, médicos, depois fisioterapeutas, psicólogos e depois a última coisa, que era aquilo que me leva a esta conversa, doentes. E cada vez mais nós estamos a incluir doentes nos estudos que fazemos. Porque se eu não souber o que é que o meu doente quer, eu não consigo tratá-lo bem. E a inclusão de doentes abriu-nos muito o horizonte. Por exemplo, nós avaliávamos o resultado das nossas cirurgias de acordo com determinados parâmetros e havia um parâmetro que todos os doentes colocavam como um dos principais para eles, que a generalidade dos estudos nem sequer equacionava e que passámos a equacionar a partir daqui. Por isso, a inclusão das pessoas no estudo e na ciência é muito importante. Boa, se tivesses a missão de elevar 5% de população que pratica exercício para 95%, por onde é que começavas? Começava desde pequenino, começava na infância, começava no ensino. E no exemplo, eu não posso querer que os meus filhos pratiquem exercício se eu não praticar. Eu não posso querer que os meus filhos sejam boas pessoas se eu não for boa pessoa. E por isso, eu tenho que dar esse exemplo em casa. Eu não posso dizer a vocês têm que praticar exercício faz bem, e agora ir para casa para os copos e fumar um cigarro e não fazer nada. Assim não vou conseguir ensinar. Por isso, isto parte do exemplo. E parte à escala micro. Parte no consultório, em que eu explico aos doentes isto, a 20 por cada dia, mas vou explicando. Parte em casa nos filhos, parte nas escolas, em que os miúdos têm 1 hora de ginástica por semana, quando deviam ter, se calhar, meia hora por dia ou mais. E é aqui que as coisas vão acontecer. Os pilares são sempre a educação, a saúde, e por isso nós temos que começar a trabalhar aí. Se nós não educarmos as pessoas para a prática do exercício físico, as pessoas não vão perceber que o exercício físico é fundamental. Certo, sem dúvida. Espetacular. A ti que continuaste até agora connosco, muito obrigado por teres assistido aqui à nossa conversa com o Ricardo. Segue o nosso canal, subscreve a nossa página e segue aqui os canais do Ricardo que estão identificados neste episódio. Se gostas deste tipo de conversas que vêm desmistificar uma série de conceitos que nós tínhamos. Eu tinha muita coisa que acreditava acerca da minha coluna, que acabei por desconstruir hoje, e é para isso que servem estas conversas, é para ficarmos um bocadinho todos mais conscientes. Vai seguindo os nossos conteúdos e segue o Ricardo, que ele também vai partilhando muita coisa que a mim me deixou de boca aberta quando vi o Instagram dele, por isso vale a pena. Para a semana estamos cá de novo. Ricardo, muito obrigado por teres cá estado. Obrigado eu pelo convite e foi um prazer. Foi um prazer, obrigado.